E aí, pessoal, aqui é o Elias, né? Estamos aqui para a gente poder começar nossas discussões aqui no oitavo ano, né? Então é muito importante que a gente possa, né, retomar alguns conteúdos que a gente já discutiu lá no sétimo ano, né? Que de certa forma são base para aquilo que a gente vai discutir agora no oitavo, né? Então assim, eu separei aqui alguns conteúdos, né? Algumas questões que são importantes se relembrar para que a nossa discussão aqui no oitavo ela possa ser fluir, né, para que ela possa fluir de forma mais fácil, tá? Então, todos esses conteúdos a gente já viu lá no sétimo, né, e aí aqui é só mesmo para a gente poder relembrar, retomar essas noções, né, para que a gente, para que vocês possam entender de fato o que a gente vai começar a discutir aqui no oitavo ano. Bom, então uma coisa muito importante, pessoal, lá ainda do sétimo, né, ali finalzinho já, é a formação dos estados modernos. Como a gente vai falar do oitavo ano, e o oitavo ano ele vai, vamos botar assim, se situar ali entre o século XVII até mais ou menos meados do século XIX, ou mesmo até o final do século XIX, é muito importante a gente retomar um pouco aqui ali o século XV, o século XVI, com a retomada, né, com o surgimento dos estados modernos, e que vão se tornar base para assim, vão se tornar base da política europeia, né, ao longo de todos esses séculos, né, pelo menos até o século XVIII e em alguns países muito além disso, que é o surgimento de um Estado centralizado, né, com poder nas mãos dos reis, e isso é um processo bastante longo, que ainda se inicia no final da Idade Média, né, lá na crise do feudalismo. A gente lembra que a partir do século XIV, né, principalmente, o feudalismo ele começa a entrar em crise, uma série enfim, de questões começam a colocar aquele modelo de vida medieval, agrário, em que o poder ele se fragmentava nas mãos dos senhores feudais. Esse modelo de vida ele vai começando a se fragmentar aí a partir do século XIII, né, mas principalmente a partir do século XIV, e aí começam a surgir os estados modernos, né, com a centralização do rei, com o fortalecimento da burguesia. Então, esse é um fator fundamental para se entender a formação desses estados modernos, né, que são os reinos modernos que a gente conhece. Então, aqueles reinos que surgem, né, Portugal, Espanha, a Inglaterra, né, elas surgem nesse contexto ali entre os séculos XIV, XV, XVI, e aí vão avançando aí. Então, crise do feudalismo, né, um fator fundamental, a fragmentação, né, a desarticulação do feudalismo como um modelo de organização social e política que vinha se mantendo já há quase um milênio. A gente tem a ascensão da burguesia, principalmente a partir do século XII, né, com o renascimento das cidades. A burguesia, né, que era aquela camada social, né, mais atrelada às cidades, ela passa a conquistar mais poder, mais prestígio, né? E aí, a partir dali do século XIII e do XIV, passam a financiar as guerras que começavam a ser promovidas pelos monarcas. Então, os reis, né, começam a estabelecer guerras, tanto para unificar seus territórios, como para se impor como rei, né? E esses monarcas eles vão acabar dependendo um tanto quanto desse financiamento que veio, né, principalmente da burguesia, né? Então, quer dizer, aos poucos essa burguesia ela vai ganhando uma predominância que ela não tinha durante a Idade Média, né? Então, a própria formação dos estados modernos ela também está atrelada a esse processo de ascensão da burguesia, né? Também é importante destacar que em alguns reinos a burguesia ela passa também a comprar títulos de nobreza, né? Então, aos poucos essa burguesia vai começando a ocupar determinados espaços que ela não ocupava durante a Idade Média, tá? Ao longo aí do século XIV a gente vai ter um longo processo de centralização política, né, do XIV, do XV. E o que é essa centralização política? É o fortalecimento do poder real, do poder do rei. Por quê? Quem lembra lá no feudalismo, né, existia quem? Existiam os senhores feudais. Esses senhores feudais eles tinham ali os seus feudos. Cada feudo tinha o seu senhor que determinava as regras, que governava, né, que administrava o feudo de acordo com a sua vontade. Então, durante a idade, na maior parte da Idade Média, o feudalismo ele é um modelo que é descentralizado. Descentralizado porque cada feudo, cada unidadezinha obedecia apenas ao seu senhor, né? De certa forma, não se colocavam leis que colocassem todos os feudos sobre a mesma lei.
Então isso só começa a mudar no final do feudalismo. O feudalismo vai se enfraquecendo e esse processo de centralização começa. Aos poucos, esses reis, né, vão começando a impor leis, né, impor normas a todo um território, né, e nesse território localizavam-se vários feudos, né, e esse processo ele vai se dar tanto pela via diplomática, né, dos acordos que surgem entre a nobreza e o poder real, como também por meio da guerra, né, da conquista mesmo desses territórios, né, e aí até a gente já falou que a burguesia ela vai financiar muitas dessas guerras, tá? Olha só, a partir do século XV, os reis trataram de consolidar o seu poder e adotar medidas para exercer sua autoridade sobre vastas regiões. Lembra que antes os reis eles não tinham tanto poder e o poder estava muito mais nas mãos dos senhores feudais. Tá? É dentro desse contexto também que passa a surgir o processo que a gente chama de unificação, né, que faz parte desse processo de centralização. E o que é esse processo de unificação? O processo de unificação, pessoal, é quando você coloca todo um território sobre a autoridade de um mesmo governante, né, e as diversas localidades desse território passam a adotar as mesmas leis, as mesmas normas, né, a se submeter à mesma justiça. Então, o que é unificar? Unificar é tornar único, uma única lei, um único governante, por aí vai. Tá? Então, olha só, o que se tornava unificado a partir desse século XVI, século XV e XVI? Os pesos e medidas, né? É um fator que, inclusive, né, de certa forma, era uma demanda que a própria burguesia tinha, né, de unificar esses processos, né? Por quê? Quando se comercializava, né, você tinha ali as diferenças entre as unidades de medidas de um local, de um feudo para o outro, e isso acabava, de certa forma, se tornando uma dificuldade para os comerciantes. Então, se colocasse todos sobre o mesmo modelo de medida e pesagem, facilitava muito. Né? Esse modelo, inclusive, é usado até hoje. Né? Se a gente pensa no Brasil, o Brasil ele possui um sistema de pesos e medidas unificado. Como assim? A gente aqui, né, utiliza o grama, né, como unidade de peso e o metro como unidade de comprimento, né, de medida. Então, olha só, leis. As leis também são unificadas, então todos aqueles dentro daquele território passam a obedecer as mesmas leis, que, nesse caso aqui, né, são ditadas geralmente pelo rei, ou pelo conselho, ou pelo parlamento, depende. Tá? As moedas também são unificadas. Lá durante a Idade Média, primeiro que nem sempre existiam moedas, tá? Lá na Idade Média. Depois que, quando essas moedas existiam, elas eram determinadas pelos senhores feudais, o que fazia com que houvessem várias moedas diferentes. Dependendo do feudo que você está, você tinha moedas diferentes. Né? E a criação de impostos. Os reis, então, para poder manter esse governo, manter essa administração e também, claro, sustentar a família real e a corte, passava a cobrar impostos daqueles habitantes que viviam naquele território, que passavam a pagar esses impostos, seja por meio de dinheiro, moedas e tudo mais, ou por meio de produção, comida e tudo mais. Bom, então, esses são fatores fundamentais. Que, né, alguns exemplos de reis ali naquele momento, né, o Luís XIV, outros reis, olha só, o Estado moderno, né, ó, o Estado surgiu, que é o Henrique VIII, né, então o Estado moderno surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal e do consequente fortalecimento do poder real entre os séculos XI e XV. Foi na França, na Inglaterra, Espanha e Portugal que percebemos a formação dos Estados modernos assim, né? Então, quer dizer, você vai ter vários países que vão passar por esse processo aí, surgimento desses reinos modernos ali, tá? E aí, pessoal, é justamente nesse processo de centralização, nesse processo de surgimento dessas monarquias modernas, que vai surgir o chamado absolutismo, ou Estado absoluto. Né? Por que é importante a gente lembrar disso? Porque nós vamos falar justamente desse momento de estabelecimento do absolutismo e também de crise desse absolutismo. Então, o oitavo ano a gente vai falar tanto do período aqui de estabelecimento desse absolutismo, né, de fortalecimento e consolidação, como também da sua crise, tá? E principalmente da crise do absolutismo, que é muito importante. Então, o que é esse Estado absolutista? Olha só, a centralização do poder real, no caso do poder dos reis, ela atingiu um ponto culminante entre os séculos XVI e XVII. Nesse momento, pessoal, o rei ele tinha vasta autonomia, né? Ele tinha uma autonomia muito grande para criar impostos, então ele podia criar os impostos que ele determinasse, e isso era colocado de forma
extremamente autoritária, né, sem nenhum tipo de participação popular ou algo do tipo. Para vender cargos, ele podia vender cargos da administração, né, do Estado, podia vender títulos de nobreza, ou podia dar também esses títulos de nobreza, até mesmo para conseguir apoio. Você vai ter aí o fortalecimento, né, o surgimento, na verdade, de todo um conjunto de funcionários, né, uma burocracia, né, esse conjunto de funcionários que era encarregado de administrar a justiça, as finanças, as colônias, o comércio e outros departamentos do Estado, né. O rei, propriamente dito, ele era apenas o soberano, né. Ele vai determinar, ele vai impor as suas ordens, o seu poder, mas de maneira geral quem vai colocar a mão na massa, né, quem vai fazer essa lei valer, essa vontade real valer, são essa ampla burocracia. Então existiam muitos funcionários no Estado absolutista. Milhares, né, faziam parte da corte, milhares faziam parte dessa administração do exército, do Estado. Há também, pessoal, cria-se, né, um exército permanente. O que é isso? Lá na Idade Média não havia muito essa ideia de exército permanente, né? Existia exércitos mercenários que pagavam, enfim, né, os senhores, eles convocavam as pessoas durante a guerra para lutar, mas não havia o exército permanente, que é aquele exército que pratica, que, enfim, treina, aprende para poder guerrear. Né? Isso começa a surgir principalmente a partir do Estado absolutista. Você vai ter um soldado que recebe um dinheiro, e recebe uma ajuda, ali, um sustento para que ele possa sobreviver e se dedicar completamente ao exército, né? A se fortalecer, a lutar e tudo mais. Tá? Também vai haver uma igreja, né? Nesse caso aqui, principalmente, né, a gente vai ter como figura central, de certa forma, aqui, a Igreja Católica. Porém, nem sempre. Tá? Nem sempre por quê? Porque lá no século XVI a gente vai ver que vai haver uma crise da Igreja Católica, né, ou a chamada Reforma Protestante, e aí alguns reinos vão adotar outras religiões que não eram a católica propriamente dita. Mas de maneira bem geral, lá na Idade Média, ali, finalzinho da Idade Média, século XV, né, na Europa como um todo, você vai ter o fortalecimento mesmo da Igreja Católica. A Igreja Católica vai ter uma presença bastante forte nesses estados. Mas como eu falei, lá a partir do século XVI isso começa a mudar um pouco. Dentro desse processo, pessoal, a gente vai ter também, né, teóricos que vão justificar todo esse sistema, né, de Estado absoluto, autoritário e tal, em que o rei ele tinha poderes aí quase totais. Então a gente tinha o Thomas Hobbes, né, que foi um dos, ele escreveu lá o Leviatã, né, então o Thomas Hobbes, olha só, ele defendia a ideia de que a natureza humana era má e egoísta, e aí na obra dele, né, no Leviatã, ele afirma que só um Estado muito forte seria capaz de limitar a liberdade individual e permitir a vida em sociedade. Então, se o homem ele era mau, ele dificilmente conseguiria viver em sociedade, porque o egoísmo de um conflitaria com o egoísmo do outro, e isso geraria, enfim, guerras, e aí a sociedade ela dificilmente conseguiria existir de forma harmoniosa. Então, só um poder muito forte para conseguir dominar esse sentimento humano. Do outro lado a gente tem o Jacques Bossuet, né? Então Jacques Bossuet também é um absolutista, e ele coloca o seguinte, né? Ele desenvolve a teoria do chamado direito divino, né? O direito divino dos reis, segundo a qual o poder do soberano expressava a vontade de Deus. Então, basicamente, para o Jacques Bossuet, né, ele vai tentar demonstrar lá que o poder dos reis ele não era um poder qualquer, ele era um poder dado por Deus. E, consequentemente, a vontade desses soberanos ela representava também a vontade de Deus. Então esses teóricos eles serviram para poder fundamentar, né, para dar base a esse modelo, a esse Estado absolutista, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre outras coisas. Aqui eu coloquei as imagens do Thomas Hobbes e do Jacques Bossuet para vocês poderem conhecer um pouco. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre enfim, né, o processo aí, o mercantilismo, e também a situação lá das navegações, né, que também são uma grande característica aí desse percurso ali do 7º ano, e que vão ser fundamentais para a gente poder entender aqui o 8º ano, tá bom? Então, obrigado por assistirem e até a próxima.